Agora nós vamos falar sobre a escola e a comunidade, todos juntos contra o trabalho infantil. Por que é importante integrar as famílias, a comunidade, nessa trilha de enfrentamento ao trabalho infantil? Porque muito pouco vai se adiantar se a gente conseguir conversar somente dentro de sala, somente com nossos alunos. É importante, principalmente para aqueles alunos que estão em situação de vulnerabilidade social, que eles levem, que eles comuniquem essas informações dentro de suas casas. E a escola é um ambiente ótimo para que se convide a família para receber informações. É muito complicado, se vocês pensarem, que um assistente social convide uma mãe ou um pai a conversarem com um conselheiro tutelar, por exemplo, sobre uma questão de violação de direitos. Então, a escola ela apresenta um ambiente muito mais amigável e muito oportuno, onde vai se oferecer informação, vão se apresentar dados, vão apresentar questões relevantes para aquela comunidade, para aquele menino, aquela menina, sem que necessariamente se sintam num ambiente hostil ou que estejam sendo cobrados. E daí a importância do envolvimento da comunidade e das famílias, de pais, de alunos, dentro da escola no debate do combate ao trabalho infantil. Agora, como fazer isso? A gente tem que, claro, usar a força convocatória de meninos e meninas. Eles são os agentes de mobilização social. Serão eles que convidarão, que instigarão o interesse de outras pessoas para uma questão que está sendo debatida dentro de um ambiente escolar. Um dos resultados que se pretende alcançar é o aumento de nível de informação que essas pessoas têm. Então, é importante que a gente leve dados, que a gente tenha informações, que a gente promova palestras, que a gente traga alguns convidados, traga informações sobre essa questão, para que todos possam ter, provavelmente pela primeira vez, informações sobre a questão do trabalho infantil. É importante que a gente aborde vários aspectos, não só de como o trabalho pode prejudicar a educação, a formação profissional de uma criança ou de um adolescente. Por exemplo, o impacto que acontece na saúde. Vá à unidade básica de saúde da sua comunidade, convide um médico, convide um assistente de enfermagem para participar de uma reunião, para dar uma breve palestra sobre quais os impactos que isso pode ter na vida de uma criança. Isso pode ser uma fonte de informação riquíssima, porque também é uma vivência que está de acordo com a comunidade, com a vivência da comunidade. O envolvimento de diversas pessoas, de um grupo maior ou de diversas instituições, só pode garantir maior sucesso a essa iniciativa. Por quê? Quanto maior o número de pessoas ou entidades envolvidas, mais importância será dado por aquela comunidade ao assunto que está sendo debatido. Então, a defesa de direitos de crianças e adolescentes é um tema muito importante e quantos mais participarem desse debate, mais vai ser fácil convencê-los de que é um tema que vale a pena ser objeto de discussões e ser levado dentro de sala de aula como um assunto a ser tratado por professores, educadores, alunos e famílias. Agora, quando a gente vai pensar em como desenvolver essa atividade, a gente tem que usar, em primeiro lugar, a criatividade. Podem ser propostas diversas atividades, diversos momentos, ou um só grande evento. Pode ser organizada uma série de debates durante o dia ou uma exposição ao longo de uma semana dos trabalhos artísticos, dos murais montados pelas crianças. Isso é importante que seja adequado, inclusive à idade. As crianças pequenas podem montar colagens, os mais velhos produzir redações, aqueles mais animados, mais motivados podem fazer uma música, uma peça teatral a respeito do assunto. E a família e a comunidade, de modo geral, podem ser convidados a compartilhar essas experiências dentro do ambiente escolar. É importante, então, para você, educador, não esqueça de pedir o apoio da direção da escola ou até mesmo procurar a Secretaria de Educação do seu município ou do seu estado pedindo apoio para que essa atividade possa, inclusive, integrar o currículo escolar daquele determinado semestre
Agora vamos para uns passos práticos de como organizar essas atividades. Em primeiro lugar, estipule datas, estipule prazos. Se você dispor de mais tempo, dedique algumas sessões durante várias semanas para trabalhar o tema com a sua turma. Se não for possível, um dia é suficiente para você alcançar muita coisa. Então, adeque o tempo que você tem disponível com o interesse da turma. É importante lembrar que as ações propostas têm que ter começo, meio e fim. Por que não organizar atividades em datas comemorativas? Durante o ano a gente tem datas tão importantes, por exemplo, 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, ou 13 de julho, quando é o aniversário do ECA, ou mesmo dia 12 de outubro, Dia das Crianças, quando tantas escolas desenvolvem tantas atividades falando sobre a importância da infância, a importância do brincar. Por que não trazer esse contexto também para dentro da discussão do trabalho infantil? Muito importante é você descobrir o que o seu público gostaria de fazer. Sente com seus alunos, converse com eles, tente entender se eles preferem escrever, se eles preferem fazer uma peça de teatro ou colagens sobre o assunto. Agora, nem todo mundo precisa gostar da mesma coisa. A gente pode separar grupos desenvolvendo diversas atividades. E a gente se prepara para essa atividade juntando materiais, os mais simples, fotos, informações, textos sobre o assunto. Nada de investir muito em aparelhos, equipamentos caros ou mesmo material que depois não vai ser reutilizado. Use materiais do dia a dia, use materiais que são comuns dentro do ambiente escolar e busque neles uma forma diferente de olhar a questão do trabalho infantil, uma forma diferente de abordar esse tema. Estimule a criatividade, adapte-se às suas circunstâncias. Num dia de chuva, nada como trabalhar com as crianças sentadas dentro de uma sala fazendo recortes e colagens. Num dia de sol, um dia gostoso, saia, vão caminhar, vão conversar, vão debater o tema do lado de fora da sala. Adapte-se. Agora, não se esqueça de estimular todos a participarem. Sempre vai ter uma pessoa mais calminha, mais tímida, enquanto vai ter uma pessoa que gostaria de protagonizar todas as conversas. Equilibre esse tempo, equilibre as conversas, o tempo de fala e promova a participação de todos. Não se esqueça de escolher atividades adequadas ao grupo etário. Ou seja, crianças pequenas devem mexer com questão de coordenação, colagem, imagens, desenho. Os mais velhos podem, por exemplo, desenvolver pesquisas ou comporem dissertações sobre o tema. Seja esperto, indique atividades adequadas ao seu grupo e permita que o grupo decida ou que cada um decida qual atividade que gostaria de desenvolver. Isso facilita muito a participação de todos. É importante que vocês, educadores, sempre estejam à frente das atividades. Organizem, controlem o tempo, promovam a participação de todos. Mas não necessariamente vocês deverão estar à frente falando o tempo todo. É mais importante que crianças e adolescentes falem e usem aquele momento para expressar suas angústias, seus anseios, suas opiniões. E você simplesmente direciona a conversa, direciona o trabalho de uma forma construtiva. Ao invés de gastar muito tempo fazendo uma palestra sobre o tema, gaste muito tempo ouvindo aquilo que crianças e adolescentes têm para falar sobre assuntos importantes para suas vidas, como o direito à educação, o direito à profissionalização. Esses temas podem ser levados para que eles discutam e com a sua participação. Agora, é importante que os jovens e principalmente os adolescentes e os jovens se sintam empoderados, se sintam importantes, se sintam portadores da sua própria voz e da sua própria opinião. É importante que eles tenham a oportunidade de refletir no trabalho que apresentarão aquilo que eles discutiram, aquilo que eles sentem. Como eu já falei antes, não é necessário fazer uma grande coleção de material, nem uma pesquisa extensa sobre o assunto. Tem, assim, alguns documentos, alguns livros, algumas publicações sobre o tema,
até para que você se sinta preparado a responder alguma questão que venham lhe fazer. Agora, é importante que, se você for organizar uma apresentação, uma exposição, você use materiais produzidos pelos próprios alunos. Isso, além de ser mais divertido, também faz com que eles se sintam mais importantes ao verem seus materiais, as suas produções artísticas expostas e compartilhadas com a família ou com a comunidade. Não deixe de convidar família e comunidade para participarem dessas grandes mostras e apresentações, mas, se possível, engaje-os também no momento da produção. Se você puder pedir apoio, por exemplo, a um comércio local ou alguma entidade, faça. Peça apoio, peça reprodução de material, peça empréstimo de cadeiras, por exemplo, do sistema de som. Mas não deixe de reconhecer todo esse apoio que lhe foi oferecido. Aproveite essa oportunidade para promover atividades interessantes. Promova exposições, brincadeiras, jogos, debates, conversas. E não deixe de registrar esses momentos. É muito importante a gente ter um registro de fotos, se possível, uma filmagem, para que depois possamos compartilhar as experiências com outros grupos que possam vir no futuro a ter interesse pelo mesmo tema. Então, vou contar para vocês uma experiência que eu vivi há alguns anos atrás. Em uma comunidade urbana de uma cidade brasileira, a escola se propôs a adotar o tema do trabalho infantil como o tema da Semana da Cultura da escola. Aí você pode pensar, falar assim, então isso foi para o professor de artes que fez o mural, que fez... Não, todas as disciplinas se envolveram, cada um na sua especialidade. O professor de matemática montou uma pesquisa baseada em dados estatísticos que os próprios alunos recolheram. O professor de educação física fez uma coreografia interessante onde as crianças expressariam fisicamente como elas se sentiam presas quando obrigadas a exercer uma atividade que elas não estavam querendo nem preparadas para fazer e como a libertação dessa situação de trabalho infantil, dessa opressão, poderia ser representada fisicamente através da dança. O professor de comunicação promoveu uma competição de dissertações, um concurso de poesia. Já o pessoal de História e Geografia fez uma pesquisa, tanto sobre o trabalho infantil no país, quanto especificamente daquela região, que tinha uma predominância de trabalho infantil urbano e trabalho infantil rural em determinada cultura. Como vocês podem ver, cada um desses professores desenvolveu uma atividade dentro da sua disciplina com os alunos. O mais interessante é que cada um desses professores desenvolveu uma atividade específica dentro da sua área, da sua disciplina. E todos, juntamente com a direção da escola, organizaram uma grande exposição que durante uma semana ficou aberta para visitação, tanto da família quanto da comunidade. E o mais interessante aconteceu no fim de semana para o encerramento dessa exposição. Foi marcada uma grande caminhada com todas as famílias, todos os alunos, as apresentações que foram feitas foram levadas pelas ruas em torno da escola e toda a comunidade teve a oportunidade de participar. O que aconteceu foi uma grande cobertura de mídia, uma mobilização social naquele local e um envolvimento efetivo de alunos, professores e da comunidade na questão do enfrentamento do trabalho infantil. E, por fim, divirtam-se. Tratar de um tema como a violação de direitos humanos ou o trabalho infantil pode ser um assunto muito pesado e muito desgastante. Então, aproveite a oportunidade para rir, para conversar, para se divertir. Isso vai ser bom para você, educador, e para eles, alunos.